Histórias de terror estão presentes na minha vida desde sempre. Eu sou uma daquelas pessoas que acabou passando a infância e adolescência mais na frente de um computador do que tendo contato físico com outras pessoas, o que me possibilitou acesso a todo tipo de conteúdo, alguns que eu não deveria ter visto por sinal. De qualquer modo, até eu me mudar de escola no ensino fundamental, a maior parte das minhas interações era com meu primo, que frequentemente contava clássicas histórias de terror. Sabe? O clássico da loira do banheiro, Maria Sangrenta, Xuxa ao contrário do demônio, Fofão com a adaga na cabeça, aquele pacote básico de criança que nasce em família evangélica. De qualquer modo, eu lembro vividamente quando as coisas mudaram para mim, em relação a histórias de terror. Era 2012 e estava passando Carros 2 na televisão, enquanto eu estava deitada no sofá de casa vendo alguns memes tipo de carinha no site Fail Wars, que eu não sei se ainda está no ar nos dias de hoje, mas era um daqueles sites que compartilhavam tirinhas memes da época, como Lerinja, Não Entendo e Não Salvo faziam. E aí eu me deparei com aquele vídeo, o vídeo da lenda do Pokémon Black, uma hack amaldiçoada de Pokémon Firehead. Essa foi a primeira creepypasta que eu assisti. Eu sou Nanami, sejam bem-vindas ao meu porão e... o que diabos é uma creepypasta? Tecnicamente falando, uma creepypasta nada mais é do que uma lenda urbana da internet. O termo creepypasta surgiu da junção de creep, que significa arrepiante ou assustador no inglês, junto da palavra copypasta, uma prática recorrente de copiar histórias inteiras e colar em alguns fóruns e que é replicada até nos dias de hoje, mais pelo Twitter e Reddit. Ou seja, no lugar de ser algo passado de boca a boca entre gerações, como as lendas antigas, as creepypastas eram passadas através de fóruns e fóruns, relatos e relatos, geralmente sobre monstros e criaturas criadas dentro da internet, como The Rake e Jeff the Killer, até supostos episódios perdidos, casos falsos de assassinato e jogos amaldiçoados. Assim como no vídeo de RPG Maker, mais tarde eu vou fazer um pequeno compilado de algumas creepypastas famosas que eu e meus amigos tínhamos medo na época. Algumas pessoas categorizam as histórias em alguns subgêneros, até mesmo sites famosos de creepypasta aqui no Brasil, como o CPB, Creepypasta Brasil, e Medo B, faziam isso. E as categorias são trollpastas. Essa é uma categoria bem diferente, e geralmente são histórias que se parecem de terror, mas no final é só uma trollagem e algo engraçado mesmo. Episódios perdidos. Creepypastas sobre episódios perdidos contam lendas e histórias sobre lost medias ou shows de televisão que simplesmente se perderam, geralmente por ter algum conteúdo impróprio ou ser muito assustador, como o cosplay de Sayori de Lula Molusco e o episódio perdido de Hora de Aventura. Jogos amaldiçoados. Sem sombras de dúvidas, essa é a minha categoria favorita. Além de ter creepypastas bem clássicas, jogos amaldiçoados geralmente são cartuchos, ROMs de emulador ou CDs de jogos antigos e novos, mas onde tudo é sangrento e assustador. Mesmo que seja um gênero fadado a histórias meio memes e repetitivas, como a Sonic.exe, existem muitas boas histórias no meio desse gênero, como o Ark das Crianças da Lua, conhecido como Ben Drowned, e Godzilla Ness, por exemplo, que mesmo se perdendo lá pro final, ainda é bem interessante. Criaturas bizarras e serial killers. Essa subcategoria é sobre histórias que geralmente falam ou sobre criaturas sobrenaturais, como Slenderman, The Rake e Jack Risonho, ou serial killers, como o famigerado Jeff the Killer. A parte de criaturas normalmente bem melhor do que a de serial killer, já que assassinos em creepypastas ou te fazem morrer de vergonha alheia, como o próprio Jeff, ou são só mal escritos mesmo. Lugares e eventos estranhos. Outra subcategoria que eu também gosto bastante. Ted the Caver, 1999, abandonados pela Disney, são boas creepypastas antigas que se enquadram nisso, enquanto hoje em dia a Fundação SCP e as Backrooms também são bons exemplos da categoria no geral. Essas histórias são bem antigas na internet e se perpetuam até hoje, mas qual foi a primeira creepypasta da história? Os pais de uma pequena garota haviam saído, e por isso estava sozinha em casa, apenas com seu cachorro, para protegê-la. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada, até pensou em se refrescar, e então foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que era, então ela estende sua mão para baixo da cama.
ela sentiu a lambida de seu cachorro e então voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida de seu cachorro e volta a dormir. Mas o barulho das gotas não para. Agora, curiosa sobre o som, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando mais alto conforme ela ia se aproximando. Ela chega no banheiro e liga a luz. Ela é recebida por um péssimo sinal. Pendurado no chuveiro, estava seu cachorro com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção e ela virou. Escrito no espelho com o sangue de seu cachorro estavam as palavras: humanos também sabem lamber. Se você passa tempo suficiente na internet, com certeza já escutou essa creepypasta. E sim, ela foi a primeira datada, ou ao menos a mais antiga já registrada. Não essa versão, mas outras. Inclusive, agradeço ao Felipe do Docedo Felipe por emprestar sua narração para o vídeo ficar mais completo. E se você quiser saber mais a fundo a história sobre a primeira creepypasta, confere o vídeo que está aparecendo aí no card da descrição agora. Humanos Também Sabem Lamber, ou A Menina e o Cachorro, é um clássico e mais antigo que Ted the Caver, por exemplo. E todos os canais, blogs, sites, páginas do Facebook e comunidades do Orkut repostaram ou contaram a história ao menos uma vez. Com certeza essa história deixou muita gente sem dormir, principalmente por ser uma creepypasta próxima da realidade, onde o seu lar acaba não sendo seguro mais para você, sendo invadido, e quando você se dá conta disso já é tarde demais. Muitas outras histórias deixavam essa sensação, mas afinal, essa pode ter sido a primeira creepypasta, mas como essas histórias se popularizaram aqui no Brasil? A minha história em relação a esse tipo de conteúdo é bem interessante, e tenho certeza que quem conhece esse universo talvez tenha tido uma experiência parecida com a minha. Vamos falar sobre a ascensão das creepypastas no Brasil. Assim como eu lembro da minha primeira creepypasta de forma vívida, eu também tenho outras memórias bem fortes na minha cabeça. Eu estava no 6º ano do Fundamental conversando com um grande amigo meu, o Pivão. Inclusive, eu não sei se ele está vendo esse vídeo agora, mas eu realmente sinto falta de conversar com você. O que é irônico porque lá em Campinas ele mora descendo a rua da minha casa. Eu estava de boas na minha, no intervalo, e o Pivão chegou e disse algo do tipo: "Qual é, Nanami? Você que estava contando aquelas histórias do Pokémon um tempo atrás, tem algo muito assustador mesmo. Você tem que conhecer o Jeff the Killer." Eu, menina curiosa, perguntei: "Onde eu vejo isso, querido Pivão?" E ele disse uma frase que iria mudar tudo. "Eu vi lá no Ambuplay. O cara narra qualquer coisa e te deixa com medo." Nesse dia eu não só conheci uma creepypasta que foi marcante pra mim nessa época, já que meu amigo meio que ficamos obcecados pela história do Jeff, como conheci o pai dos canais de terror do Brasil, o Ambu. Sinceramente, quando se trata de YouTube, o Ambu foi um expoente nas histórias de terror e não é de menos. A voz dele realmente é boa pra narrar coisas com uma pegada mais dark, e mesmo no comecinho do canal, com poucos recursos, ele sabia quais tons usar e selecionava histórias boas. Conforme seu canal crescia, a qualidade também aumentava, tanto de narração ficando mais fluida quanto no áudio mesmo. Acho que o mais marcante pra mim foi justamente ver esse canal crescendo e outros surgindo, tipo Sigma, Dark, Skyrox e o próprio Docedo Felipe, cada um deles com seu próprio estilo de narração e até mesmo estilos de histórias diferentes. Todos eles cresceram depois do Ambu, e cada um deles tinha sua característica própria e diferente. O Sigma desde aquela época fazia muitos ARGs, o que é famoso hoje em dia, mas não era tão popular em 2015 e 2014, que são basicamente jogos de realidade aumentada. Enquanto o Dark focava em histórias um pouco mais desconhecidas, Skyrock em lendas urbanas, e o Dossiê trazia muitas histórias gringas do No Sleep para o Brasil. Esse pessoal todo foi crescendo cada vez mais e sem dúvidas o Ambu foi um marco enorme e abriu caminho para eles. É triste pensar que o YouTube ferrou não só o canal do Ambu, mas todos os outros depois, já que o terror e o horror nunca foram conteúdos realmente rentáveis na plataforma. E até hoje o próprio canal do Ambu sofre bastante com isso, sendo que ficou muito tempo sem a monetização inclusive, mas se conseguiu recuperar. Já em questão de sites, eu conversei com alguns amigos numa servidor do Discord, e o Minilua, Medo Bay e Creepypasta Brasil eram os mais famosos da época, sendo que a maioria das histórias eram traduzidas do português pelo site. E quais creepypastas eram famosas nessa época? Conversando com esses amigos do Discord, a gente fez um pequeno retrospecto e selecionamos algumas creepypastas clássicas da época e menções honrosas no final.
Eu selecionei 2 ou 3 de cada categoria. Então vamos lá, igual no vídeo de RPG Maker. Essa é uma das primeiras creepypastas, fora a que eu citei anteriormente. Ted the Caver, narrado do ponto de vista de Ted, que escreve um blog sobre como ele iria explorar o interior de uma caverna perto de sua casa, junto com um amigo que ele chama de B. Então, ambos acham um buraco estranho e começam a escavar. E então, eventos não agradáveis começam a acontecer. Se você está tempo suficiente na internet, o Slenderman ou sua Slender dispensa apresentações, já que a lenda até rendeu filmes ruins produzidos pela Fox. Basicamente, o Slender surgiu no fórum Something Awful, através de um concurso para criar um monstro ou evento de terror. Desde então, acabou rendendo uma grande porção de histórias baseadas nessa lenda. Não só histórias, inclusive. A princípio, as coisas eram bem conceituais sobre ele. Tudo que tínhamos eram essas 2 fotos que estão aparecendo aí e uma pequena descrição desse homem alto e de terno, frequentemente visto em florestas e sequestrando crianças. Após isso, as informações dele foram se estendendo cada vez mais, estourando de vez em 2012 com o lançamento de Slender the Game, ou conhecido posteriormente como Slender 8 Pages. Com o sucesso desse primeiro jogo, a empresa lançou Slender The Arrival, expandindo a história do jogo anterior e da própria creepypasta. Desde então, Slender virou parte do folclore da internet. Praticamente todo mundo conhece ele e faz algo em cima dessa figura, além de ter outras obras audiovisuais como Marble Hornets. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre Marble Hornets, tem esse vídeo aqui do Patrux explicando um pouco sobre. Mesmo com filmes ruins e jogos duvidosos, Slender realmente foi um marco não só para as creepypastas, mas para jogos de terror em si, onde até hoje existem clones do formato do jogo dele, deixando um enorme legado. Diferente do Slender, eu não tenho palavras para esse aqui. Ao mesmo tempo que as histórias avulsas dele fossem divertidas, porém questionáveis, o material de origem é simplesmente péssimo, até para a época. É sério, me surpreende muito Jeff the Killer ser algo famoso e ter sido algo famoso. De forma resumida, a história dessa creepypasta é sobre um garoto super Ed chamado Jeffrey Woods, que sofria bullying e depois de alguns eventos, acaba totalmente deformado e vira um assassino. Fim. Por mais que a foto original que inspirou a história do Jeff junto da frase "vou dormir" seja realmente desconfortável e deixa ainda pior sabendo que a gente não sabe a verdadeira origem dela, como explicado nesse vídeo do Semideus, a creepypasta em si é ruim até pra época. Além de ter gerado o tropo de The Killers, onde as pessoas simplesmente inventavam seus próprios OCs, usando esses contos duvidosos como base, sendo Jenny the Killer a mais famosa entre esses. Eu lembro de ter visto algo sobre Nina the Killer também em uma época, mas eu não tô a fim de pesquisar isso de novo não. Quer saber? Eu vou sim. Puta que pariu. Ok, diferente da clipe anterior, The Rake realmente é promissor até hoje e bem assustador. Ele é uma entidade pequena, corcunda e com garras nos lugares das mãos. Por isso o nome The Rake, que simboliza ancinhos, sabe? Aquela coisa de pegar folha. Ela foi avistada supostamente desde 1964 e faz diversas aparições ao redor do mundo, sempre sentado ao pé da cama de sua vítima, que mesmo sentindo sua presença, não pode olhar para ele. Caso você olhe, sua vida é ceifada de forma nada agradável por essa criatura. The Rake é quase que um chupa-cabra ou um chupa-cu da internet, já que sempre tem diversas aparições e relatos que na maioria das vezes são falsos, como mostrado em Desmistificando-os, por exemplo. Mas é um material bem promissor e assustador, sobrevivendo bem ao tempo, mesmo não gerando jogos legais quando o Slender fez na época. Por onde eu começo? Cara, Sonic.exe é realmente uma experiência. Eu lembro que na época eu fiquei com medo de jogar e até tentei baixar o fanmade do jogo, mas nunca cheguei de fato a iniciar ele. Caso você não saiba, o .exe é um arquivo em formato executável. Normalmente jogos ou clientes de jogos têm esse formato para executar o jogo, sabe? Então, sabendo disso, Sonic.exe conta a história de Matt, que acaba recebendo um CD de seu amigo com esse misterioso Sonic.exe. Mas quando ele abre o jogo, é uma versão corrompida, com o famoso e icônico Sonic com seus olhos menstruados e um Sega 666 ali no canto. Caralho, eu tô com muito medo, hein? Então, o personagem segue jogando essa versão super esquisita de Sonic, onde tem a trilha sonora de outros jogos, inclusive, e muito conteúdo gráfico, e acaba sendo morto no final. A história é bem ruim, tipo, muito mesmo. Eu fiquei sabendo pelo vídeo do TF9, inclusive, que quando o Sonic.exe foi postado pela primeira vez, ele foi removido do site,
A história foi repostada em um fórum de creepypastas ruins e ela foi deletada desse site também. Então a única maneira de ler lá fora era indo em um site super aleatório. Mesmo sendo tão ruim, Sonic.exe é um clássico que abriu portas para o gênero de games na época. E tem seu lugarzinho no meu coração porque eu gosto de trecheira. Principalmente porque a comunidade faz jogos legais baseados na creep que, por incrível que pareça, não são ruins. Mesmo que alguns tenham problemas com artes roubadas, mas esse é assunto para outro vídeo. Red Mist, ou o desvivimento voluntário do Lula Molusco, é uma história bizarra sobre um suposto episódio perdido de Bob Esponja, que deveria passar após o episódio Medo de Hambúrguer de Siri, que realmente existe, diga-se de passagem. Essa parte me deixava assustada, já que o episódio do Medo de Hambúrguer de Siri realmente existia, e a possibilidade de passar esse tipo de coisa depois me dava calafrios. Enfim, o pessoal do estúdio estava assistindo, até que episódio diferente, com o título de O Molusco aparece, mas o pessoal achou que era só uma piadinha interna de mau gosto. Entretanto, o personagem de fato tira sua própria vida no episódio, e de forma bem detalhada e gráfica, fazendo até que um dos de forma bem grotesca. De qualquer modo, é um ótimo exemplo de creepypasta que usa mídias perdidas para assustar você. Mesmo que não tenha envelhecido tão bem, é bem decente para a época. Tá, dessa lista, eu acho que é a melhor creepypasta, também conhecida como a melhor creepypasta de jogo. Na verdade, ela não é uma creepypasta propriamente dita, ela é um ARG, ou ARG, um jogo de realidade aumentada. Nela, a gente acompanha Judaizable, um cara que comprou uma fita de Majora's Mask em uma feira de garagem perto da casa dele. Entretanto, no cartucho ainda tinha um arquivo do dono praticamente no final do jogo. O save se chamava Ben. Desde então, o jogo passa por diversos glitches, eventos estranhos e começa a atormentar o nosso protagonista. O que é incrível nessa creepypasta são os minutos e minutos dos eventos estranhos, além das músicas e produções que acabam sendo bem grandes naquela época. Era realmente uma produção audiovisual incrível. Se você nunca leu ou escutou, confia em mim que vale a pena. Principalmente porque ainda está em andamento o ARG das Crianças da Lua e tem muito mais coisa do que só a creepypasta que você viu na época, que tinha um final errado, inclusive. Essa creepypasta é bem controversa. Na verdade, a controvérsia dela não é nem por causa da história, mas do comportamento predatório do criador, que remove pessoas que narram ela lá fora. Inclusive o próprio Felipe do Dossiê, que participou do vídeo, tinha a creepypasta postada no canal dele, mas teve que apagar. 1999 conta sobre a vida de um homem canadense que está investigando algo do seu passado, algo estranho em sua infância. Um canal chamado Caledon Local 21, com diversos programas infantis estranhos e bem duvidosos e não recomendáveis para crianças na real. Conforme ele investiga isso, cada vez mais os conteúdos do antigo canal, pior as coisas vão ficando, envolvendo até mesmo um suposto culto. Ok, a Fundação SCP provavelmente é a creepypasta que mais deu certo até hoje, sendo um ótimo exemplo de escrita colaborativa que está acontecendo atualmente com as backrooms também. A Fundação SCP é um grupo responsável por categorizar e capturar espécimes estranhas que podem causar a destruição da raça humana como conhecemos. O primeiro SCP foi o 173, o famoso bebezão, como diria Phelps e PK, sendo uma estátua de madeira extremamente perigosa, onde, ao piscar, ele se aproxima de você e quebra o seu pescoço. A Fundação SCP simplesmente merece um vídeo só para ela, já que é um bom exemplo sobre como uma comunidade engajada pode criar algo legal juntos, além de que cada um deles é bem único e divertido. Essas são algumas creepypastas antigas que eu acabei lembrando e que me marcaram na época ou em algum lugar, mas essa parte um tanto triste do vídeo, já que a gente vai falar sobre a queda das creepypastas. Diferente de outras modas, as creepypastas não são mais tão famosas quanto eram no passado. Muitos fatores levaram elas a terem essa enorme queda. Na internet, em geral, dificilmente alguém vai querer ler uma história que era apresentada da forma que era anos atrás, tendendo a consumir mais casos reais e criminais do que histórias como as que eu citei. Além disso, as páginas de Facebook e Twitter de blog que postavam não fazem mais tantas histórias realmente boas assim, sendo não atrativo ter que ficar garimpando atrás de algo decente. Já no YouTube, conforme a plataforma crescia, o conteúdo de terror era cada vez mais prejudicado, já que não é um conteúdo facilmente monetizado e normalmente pesado e nada family friendly. O canal do próprio Ambu sofreu bastante com isso. Como eu citei anteriormente, ele teve sua monetização e alcance completamente cortados pelo YouTube. Com isso,
o conteúdo de terror foi decaindo aos poucos. Mas ele não morreu. Por isso esse vídeo é quase um apelo meu. Não deixem as histórias de terror morrerem. Aproveitem os canais não só de creepypastas que eu citei, como o Ambu, o Felipe, que fez uma mini participação, o Skyrox e Dark, que produzem coisa boa, ou lendo elas através do subreddit No Sleep, com ótimas histórias, mas consumindo conteúdo de terror na internet. Hoje em dia, ARGs e Lost Medias estão cumprindo bastante esse papel, além das próprias backrooms também. Incentivem esses criadores, apoiem eles. Não deixem o terror na internet morrer. Histórias de terror e horror são ótimas para trabalhar nossos medos e inseguranças no final das contas, além de serem um ótimo tipo de entretenimento. Inclusive, eu dedico esse vídeo ao próprio Augoplay, sendo uma grande homenagem a ele. No momento em que eu escrevi o roteiro, ele foi hospitalizado com Covid junto do pai. E no momento que eu estou gravando, ele já está melhor de saúde, mas sofreu uma perda pela Covid. E deixo aqui minhas condolências e sentimentos para ele. Todos os canais de terror que eu citei aqui no Brasil surgiram depois dele, e conforme eu conversava com meus amigos sobre creepypasta, absolutamente todos conheciam o Ambu, ou encontraram o mundo das creepypastas por ele. Enquanto nossos pais conheciam histórias de terror através do Gugu, minha geração conheceu e teve contato através dele. Por isso, Ambu, se você estiver vendo esse vídeo em algum momento, eu agradeço bastante pelo conteúdo incrível e por ter marcado uma fase da minha vida. Como sempre, originalmente, o vídeo do Do Stuff, chamado Old Creepypastas Were Really Dumb But I Kinda Miss Them, me inspirou a fazer esse vídeo. E mesmo que eu tenha tomado um formato e rumo diferente, eu dou a ele os créditos pela pauta. E é isso, espero que esse vídeo tenha te trazido lembranças também. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado e se inscrever, já que mais de 70% do público do canal não é inscrito. Compartilhe com seus amigos também, porque ajuda bastante no engajamento. E se você lembra de alguma outra história boa na época ou nova que eu esqueci de citar, pode deixar um comentário sobre, pode ter certeza que eu vou ler isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham uma ótima noite, minhas crianças.